Oi, pessoal. Acho que agora vai ficar melhor a conexão. Para quem... Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Fixar comentário. Para a gente ficar com o tema da nossa live sempre aí no começo. Então, oi para todo mundo. Oi para quem entrou antes. Oi para quem está entrando do mesmo jeito, né? Pelo visto. Enfim, vamos tentar. Mas deve ficar um pouquinho melhor do que estava lá. Bom, eu estava conversando com vocês então que o tema da nossa live de hoje são personagens que nós detestamos, né? Aqueles personagens que a gente lê numa determinada história e a gente pega ranço. E aí eu tinha comentado que quando a gente fala de personagens odiados, o primeiro personagem que todo mundo pensa é o Bentinho, do Dom Casmurro, né? E, na verdade, eu não vou falar do Bentinho, não que eu adore ele, assim, mas como eu falei do Dom Casmurro na live passada, porque a Capitu está entre as personagens, as minhas personagens, né, que eu amo, na verdade... eu não vou falar do Bentinho por causa disso, mas é lógico que se a Capitu é uma personagem que eu adoro, o Bentinho é um personagem que eu detesto. No meio do caminho, o dia todo. Então... e daí eu queria só lembrar, porque ficou na outra live, né, que a Vanessa disse que pegar ranço de alguém, lá no Nordeste, chama ginge. A gente pega ginge, ou a gente tá com ginge da pessoa. A gente vai falar um pouquinho sobre esses personagens. Bom, eu vou começar falando sobre os 3 que eu escolhi, tá? A ideia é que vocês depois se manifestem para eu chamar alguém aí para a gente conversar sobre o personagem, o personagem que cada um aí ama odiar, né? Que é essa mais ou menos a ideia. Então vamos lá. O primeiro personagem que eu vou falar que eu detesto é o personagem de um livro que eu já falei dele aqui, se eu não me engano, na nossa primeira live, que é o Amiga Genial, da Helena Ferrante. Os personagens que eu detesto desse livro, obviamente, não são as duas amigas, né? Não são a Lina, não são a Lenu, mas é um menino que aparece... mais ou menos no meio da história dessa história do Amiga Genial, né, que é um personagem que aparece no meio desse livro, e aí esse personagem vai aparecer no restante da tetralogia, vai aparecer no segundo livro, a história do novo sobrenome, vai aparecer no História de Quem Foge de Quem Fica, e vai aparecer no História da Menina Perdida. Então, na verdade, esse personagem, ele aparece no meio do primeiro livro e fica na vida das meninas até o fim da história delas, né? Como eu já contei para vocês, essa tetralogia conta a história de 2 amigas de infância que são, na verdade, começa contando, né, a história da amiga de infância. Ó, o Fer apareceu aqui, dá um oi, Fer, pro pessoal da live. Eu precisava de uma... tá lá no quarto. Ih, gente, hoje eu tive... Tadinho do Fer, né? Teve que entrar na onda hoje aqui. Então, assim, e aí esse personagem entra no meio da história e fica na história delas até o fim. Fica na história delas até a velhice, né? Porque esse livro conta a história da infância até a velhice. Eu acho que vocês já devem saber, caso vocês já tenham lido a Amiga Genial, vocês devem saber que eu tô falando do Nino, que é um menino que aparece já na adolescência delas. Se eu não me engano, ele não aparece na infância, ele aparece na adolescência, porque ele é um menino muito inteligente, ele é um menino da elite, então ele vai aparecer só quando elas vão para a escola, né? Só quando elas vão para o colégio, porque as 2 meninas, a Lina e a Lenu, elas acabam, elas moram num bairro bastante pobre de Nápoles, né?
Então, na verdade, elas não têm contato com pessoas da elite, elas começam a ter contato com as pessoas da elite quando elas vão para a escola. E aí, obrigada, Fer, valeu. E aí, senão ia ficar sem bateria aqui, gente. É, e aí o que acontece? A gente tem esse personagem que é um personagem da elite, é um cara meio arrogante até, ele se acha super inteligente e tal, e ele começa a se envolver com as meninas, ele conhece essas meninas tal, especialmente no momento em que elas ainda, principalmente quando a Lenu, né, entra na escola, porque a Lina não entra na escola, né? O pai dela não deixa ela estudar. E aí a Lenu conhece o Nino e o Nino começa a fazer parte da história de todo mundo. Tanto que o Nino também também conhece a Lina em determinado momento. E ele é um personagem intragável. Eu lembro que desde o momento em que ele aparece na história, eu não impliquei com ele logo de cara, mas quando ele começa a efetivamente entrar na vida delas. Ele faz muitos joguinhos com as duas, né? E você começa a perceber a característica de cada uma delas, também por conta da relação com ele. Aí você vai percebendo como ele é arrogante, como é um personagem meio insuportável, assim. E principalmente é um personagem que causa muito sofrimento às duas no decorrer da vida inteira delas. Então, eu acho esse um personagem insuportável. Esse com certeza está na minha lista dos personagens que eu odeio, assim. Eu lembro que quando esse livro começou a ser discutido em clubes de leitura, eu vi algumas resenhas, era muito engraçado que todo mundo falava do Nino, falava assim, ui, que garota intragável, que menino insuportável, que piá chato, né? Então, essa é uma característica do personagem mesmo. Não sei se vocês também vão detestar ele, mas eu acho ele insuportável. Então, o meu primeiro personagem é esse, do Amiga Genial, o personagem Nino, tá? O segundo personagem que eu vou falar hoje é uma mulher. É uma personagem feminina de um livro português, de um livro clássico da literatura portuguesa, que é O Primo Basílio, do Eça de Queiroz. O Primo Basílio é um livro que foi escrito no fim dos anos 1880, assim, ele é um livro do século passado, inclusive é um livro que já caiu em domínio público, é um livro que está acessível, né, gratuitamente em qualquer lugar que vocês possam baixar obras, enfim. E esse livro, ele conta a história da Luísa e do Jorge. Então, assim, o Eça de Queiroz, gente, é um autor que sempre criticou a elite portuguesa, sempre criticou a burguesia portuguesa, na verdade. Tanto que um dos livros que ele escreveu antes, que é O Crime do Padre Amaro, foi um escândalo na sociedade portuguesa, porque foi um livro em que um padre se apaixonava, né? E nunca ninguém tinha tido esse tipo de ousadia. Um super partido, né? E aí, tá pausado ainda, gente? A Vanessa falou que pausou. Minha mãe, oi mãe, falou que aqui, era bem aqui que tava pausando. Aqui tá bem ruim mesmo, gente, hoje. Horrível, como eu falei pra vocês, eu não consegui trabalhar hoje. Mas, a princípio, pra mim não apareceu mais pausado. Histórias de um engenheiro e tal.
Só que, na verdade, aquilo tudo era um grande verniz, né? Porque eles eram até um casal que se dava bem, era um casal ok, eles se gostavam e tal, mas não era, assim, aquele casal, puxa, super maravilhoso, meu Deus, aqueles que a gente olha de fora e acha que é perfeito e, na verdade, entre quatro paredes é horroroso. Então eles já não eram assim um casal tão perfeito assim. Mas a sociedade via eles dessa forma. Aí o que acontece? O Jorge, ele precisa viajar. Ele acaba viajando para Algarves, e ele fica muito tempo nesse lugar. E a Luísa, ela se sente muito sozinha, enfim, então ela tem assim uma grande amiga, ela tem duas empregadas em casa, então assim, é a classificação mesmo, é o cenário da classe burguesa de Portugal. E daí o Jorge viaja e ela fica sozinha, e nesse meio tempo aparece o Basílio. O Basílio é um cara, é primo dela, né? Como o próprio nome diz, o primo Basílio é primo dela. E foi um primo que tinha já namorado ela quando eles eram adolescentes e tal. E aí ele chega da França, ele morava na França. Ele mora na França, na verdade, ele chega só de visita ao Brasil. E ele procura a Luísa. E aí a Luísa tá sozinha, ela tá, né, longe do Jorge já há um tempão, ele tá viajando, sabe Deus quando é que vai voltar, né, porque tudo demorado naquela época, navio, não sei o quê. E aí o Basílio volta e o Basílio é um cara super charmosão, assim, isso é a descrição, né? Quando a gente vê a descrição, a gente imagina esse, um cara charmoso, aquele cara, né, que fica jogando charme pra cima de todo mundo. E aí eles começam a ter um caso. Mas o personagem que eu detesto não é nem a Luísa, nem o Jorge, nem o Basílio, que é o trio principal, né? É o triângulo amoroso ali do livro. O personagem que eu detesto é a Juliana. A Juliana é uma das empregadas da Luísa, né? E a Juliana é uma mulher assim extremamente amarga, mal-humorada, invejosa, arrogante. Tudo que vocês pensarem de ruim de uma pessoa está na personagem Juliana. E o que acontece? E eles são, teoricamente, eles são um casal bem de vida. Não são necessariamente milionários, mas são um casal bem de vida. E a Juliana tem muita inveja disso. Tem inveja da Luísa, né? Da patroa, né? Que tem uma vida que ela gostaria de ter e tal. E ela é uma mera empregada. Então é assim que o Eça de Queiroz vai mostrando a personalidade da Juliana. E aí a Juliana, o que acontece? Ela descobre que a Luísa, né, a patroa, está tendo um caso com o Basílio, com o primo que veio da França. Só que em vez dela ficar na dela, ou em vez dela contar tudo quando o Jorge chega, seja lá o que for, né, ela começa a chantagear a Luísa. E aí, gente, ela é uma demônia. Assim, pensa uma personagem ruim nessa vida, é essa Juliana. Ela começa a chantagear, ela começa a escravizar a Luísa. Então, por exemplo, ela começa a pedir para a Luísa lavar a roupa dela, ela começa a pedir pra Luísa limpar o chão, pra Luísa passar a roupa naquele dia que ela não tá muito afim, e é tudo assim, tipo, Luísa, vai lá fazer isso que hoje eu não tô afim de fazer isso. Claro, né, na linguagem do Eça de Queiroz lá de 1800 e pouco, né, vovó Bolinha, e uma linguagem, obviamente, no português super culto, mas é uma delícia de ler, assim, o quanto o Eça de Queiroz ele vai descrevendo essa personalidade da Juliana, gente, que você pega uma raiva dessa pessoa, você pega um ranço da tal da Juliana, porque ela chega a um momento em que ela vira a patroa e a Luísa vira a empregada dela. Então, assim, ela vai para casa da Luísa trabalhar, né? Mas, na verdade, ela vai lá para ficar deitada, para ficar comendo coisa boa. Então, ela fala para a Luísa cozinhar para ela. E a Luísa é totalmente escravizada. E, inclusive, a Luísa adoece por causa disso. Em todo este momento, ela continua tendo um caso com o Basílio, porque até, né, se ela terminasse o caso com ele, ia dar na mesma, a Juliana ia continuar chantageando ela, e durante todo esse momento, o Jorge não volta.
o marido. Então ela passa por todo esse calvário, assim, ela conhece o Basílio, ela era super romântica, assim, né, que é uma outra crítica à burguesia. Super romântica, ai, pensava no amor perfeito. Então, quando o Basílio chega, ai, o cara mora na França, né? Puxa, ele é um cara que veio da Europa, é bonitão. Nossa, é o meu amor, né, na vida. E daí, assim, ela tá naquela de, oba, descobri o amor da minha vida mesmo, que é o meu primo. E daí entra a Juliana para acabar com tudo e começar a escravizar e começar a deixar ela doente. Nesse meio tempo, além do Jorge não voltar, o Basílio também volta para a França, vai embora. E aí o Jorge chega. Quando o Jorge chega, a Luísa tá completamente doente, assim, acabada. E aí, eu não vou contar, né, bem o final, porque eu já dei um monte de spoiler, mas assim, a Juliana acaba com a vida dela. Acaba. Pensa uma pessoa, sabe quando você diz assim que você fica doente de energia ruim, de pessoas ruins à tua volta? É a Juliana com a Luísa. Gente, a Juliana. O papel que eu lembro da Marília Pêra é a Juliana, porque eu também vi essa série inteira. Eu achava o máximo. Acho que é por causa da série que eu fui ler o livro até. Daí a Aline diz, mas gente, eu também tenho inveja do meu chefe. Você tem inveja, mas você não vai chegar a deixar ele doente, né? Igual a Juliana fez. Então a Juliana, assim, escraviza. Juliana desperta imensa ginge. Acho ela horrível. Acho que a Marília Pêra fez ela. Foi exatamente a Marília Pêra. Era maravilhosa, tá? Ixi, a internet travou de volta. Ela tá doente quando ele volta, e aí? Ah, então, daí eu não contei o resto, né? Eu nem vou contar o resto, mas assim, ela tá super doente. E aí o Jorge até acha meio estranho, assim, ela meio que fazer todas as vontades da Juliana, porque daí aquela relação, claro, quando o Jorge chega, não é aquele negócio da Juliana ficar deitada na cama da Luísa e tal, mas a relação assim de a Luísa fazer tudo pra Juliana continua. E o Jorge acha isso meio estranho. Mas ele fica mais preocupado com a mulher doente do que necessariamente com essa relação das duas, tal. Então, assim, é uma história. Depois vai acontecer mais um monte de coisa, enfim, que eu não vou contar, mas é muito, muito odienta. Odienta não existe, tá? Odioso, né? Ela é totalmente odiosa, a tal da personagem Juliana, do Primo Basílio. É, Juliana, daí o que, que mais? Uma das poucas mulheres psicopatas. Nossa, ela é muito psicopata, né? Demais, gente. Meu Deus do céu. Eu odeio o Bentinho. Você que disse que odeia o Bentinho, topa entrar aqui depois pra falar comigo, quando eu terminar de falar do meu terceiro personagem que eu odeio? Vai pensando aí. Porque eu tava esperando alguém dizer que eu odeio o Bentinho, né, gente? Porque vamos meter o pau no Bentinho, que é sempre bom, tá? O terceiro personagem que eu detesto é deste livro aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que também é do Machado de Assis. Gente, Machado de Assis é um cara, né? Que ele assim faz, ele consegue criar personagens que a gente detesta com uma facilidade que é impressionante. Ontem eu acabei de reler O Alienista. Acabei ontem esse livro, que eu vou falar dele numa das lives aí mais pra frente. E eu tava relendo, porque já fazia muito tempo que eu tinha lido. Gente, é incrível
como os personagens do Machado de Assis despertam ira em você, né? O próprio alienista é um personagem muito sem noção, né? Tem que fazer uma live, spoilers que vocês merecem ter. Muito boa, adorei a ideia, vamos fazer sim. Esse é o melhor livro da história do mundo. Ai, gente, eu também acho. Então, o personagem que eu detesto do Memórias Póstumas e Brás Cubas é o Brás Cubas, né? Por quê? O Brás Cubas, como vocês devem saber, esse livro, né? Você já deve ter ouvido falar, talvez não tenham lido ainda. Não percam tempo, por favor, né? Machado de Assis é maravilhoso, sensacional. Leiam Memórias Póstumas. E o Brás Cubas é um cara que escreve depois de morto, né? Então ele diz que ele é um defunto autor. Ele não é um autor defunto, ele é um defunto autor, né? Ele se torna autor depois que ele morre. E ele conta a história dele. E a história dele, gente, é uma história de fracassos. Assim, o Memórias Póstumas é uma grande crítica à elite carioca. Uma grande crítica, né? É o livro que tenho aqui em casa, mas não li ainda. Então, ó, já põe na fila que é legal. Olá, boa noite. Então, assim, esse livro, o que acontece? O Memórias Póstumas, ele é uma crítica a toda a burguesia carioca, toda a elite carioca, né? É um livro que faz parte do realismo. Aliás, até queria corrigir uma coisa. Na última live a gente falou do Curtiço. Eu falei que ele iniciou o realismo no Brasil. Não, o que iniciou o realismo no Brasil foi esse daqui, Memórias Póstumas. O Curtiço, ele inicia um braço dentro do realismo, que é o naturalismo. Então, isso só para corrigir da live passada. Sobre essa live de hoje, né? O Brás Cubas, ele é um cara, assim, que nada deu certo na vida dele, porque ele é como que eu posso dizer? Ele é o reflexo daquela elite que não faz nada para as coisas melhorarem, entendeu? Uma elite assim, né? Que nós nem temos hoje, se a gente for pensar. Então, acho que é por isso que eu detesto tanto Brás Cubas, né? Uma elite que tenta sempre ganhar em cima dos outros, tenta passar perna nos outros, tenta mostrar que na verdade, assim, você pode viver tua vida, mesmo se você não fizer nada de muito importante, ou mesmo que você não se esforce, você sempre vai poder viver nas costas de alguém. Então, assim, o Brás Cubas é esse cara, né? E aí, as memórias póstumas dele são justamente as histórias assim, gente, a minha vida foi um fracasso, eu não fiz nada. Eu até me apaixonei, eu tentei viver nas costas de uma mulher, não deu. Aí depois eu vivi, né, na barra do meu pai. Aí o meu pai, a minha família acreditou numa loucura minha de criar um emplastro e eu achei que eu ia ser, né, o rei da cocada e não fui. E aí assim eu morri, né, e não aconteceu nada, não fiz nada. Gente, mas é assim, o reflexo, bem isso, da elite do atraso. É o reflexo, o Brás Cubas. Então eu detesto esse personagem, mas eu detesto, deixa eu contar pra vocês, não é eu amo detestar os personagens, eu amo odiar esses personagens, porque você detesta, mas você sabe que você detesta porque o escritor é muito bom, né? Porque se o escritor não fosse tão bom, ele não conseguia você pegar ranço de uma pessoa ficcional. É uma coisa meio louca, né? Aliás, essa live é uma coisa meio de louca, né? Se a gente for parar pra pensar. Você odeia uma pessoa que não existe. Só que você odeia personagens que são reflexos de pessoas que você não gosta, né? De pessoas com quem você não gosta de conviver. Então, se a gente for fazer um resumo, o Amiga Genial, o Nino, é um resumo daquele tipo de homem arrogante, homem que acha que pode fazer tudo com a mulher e vai continuar sendo bonzão, né? Então, assim, detestamos, né, homens assim. Você detesta o Nino, que é o reflexo disso. Aí você vai pro primo Basílio, a Juliana. Putz, a Juliana é uma pessoa amarga, né? Uma pessoa invejosa. Quantas pessoas a gente não conhece assim, né? Que parece que torcem pra vida do outro dar errado. Então, como a gente não gosta de pessoas assim, a gente acaba odiando a personagem ficcional, né? A Juliana. E o Brás Cubas é isso, ele é o reflexo dessa elite.
uma elite que é lá do século passado, que o Machado de Assis coloca, muito mais encravada ali no Rio de Janeiro, mas é uma elite que a gente tem até hoje, né? Então eu acho que a gente leva o reflexo desses personagens, né? Leva o reflexo da sociedade para esses personagens, daí acho que é por isso que a gente começa a ter ranço desses personagens, né? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Tenho aqui em casa, mas não li ainda. Brás Cubas é chatinho, mas não dá pra odiar. Ah, eu detesto. Meu livro preferido. Nossa, Kate, com certeza. É um dos meus preferidos também. Mas ele ia criar o emplastro, mas não deu tempo. Mas daí ele cria e, tipo, o emplastro não é todo aquele sucesso que ele acha, né? Se a gente for olhar, quando ele cria o tal do emplastro, nossa, ele faz uma propaganda, né? Do tipo, meu Deus, eu vou virar, nossa senhora, o rei do medicamento no Brasil. E não é tudo isso, né? Por quê? Porque ele é arrogante. Porque ele é o reflexo da elite, né? Então, o cara que acha que tudo que ele faz vai super dar certo e que ele vai ser, assim, o bambambam, né? Então, esses são os três personagens, gente, que eu odeio. Eu podia citar vários outros, mas eu queria ouvir vocês. Quem que quer entrar aqui para me contar? Quem que é que falou que detestava o Bentinho? Quer entrar aqui? Ó, eu odeio o Bentinho Alfonso. Quer entrar aqui? Conversar comigo? Para falar por que você odeia o Bentinho? Cada um tem a cloroquina que merece. Exatamente. A existência transcende a matéria. Exatamente, Vanessa. Ai, adoro os comentários da Vanessa, que ela é psicóloga, né? Ela sempre faz uns comentários inteligentes, assim. É bem isso, a existência e o que ele reflete, né? O que significa o personagem, né? Vamos falar do Bentinho. Eu também acho. A parte da Manca e da Mariposa me marcam muito. Ai, gente, a da Manca. Eugênia, né? A personagem Manca. Ai, muito triste. Tudo bem, tá sem fone pra fazer direito, sem problemas. Mas, né, eu acho que alguém devia aqui entrar pra falar do Bentinho. Então eu vou chamar a Aline, tá? Porque a gente tem que falar do Bentinho hoje. Perceberam que eu tirei, né? Tirei o corpo fora, tinha, porque senão parece que eu sou uma pessoa implicante, né? Porque eu já adoro a Capitu, enfim. Então eu tô chamando a senhora Lili. É um homem num relacionamento abusivo. Nossa, gente, total, né? Exatamente. Humberto de Lolita. Ui, insuportável. Macho escroto. Tanto Bentinho quanto Humberto é macho escroto, também acho. Ih, a Aline tá de pijama, não quer entrar. Ô, Kátia, entra pra falar do Humberto comigo. Ah, eu vou chamar a Kátia. Não vou nem esperar ela dizer que sim. Olha que maldade. A Kátia nunca consegue assistir inteira. Vou chamar a Kátia. Ai, Kátia, aceita, aceita, aceita. Converse comigo sobre o personagem de Lolita. E o Bentinho também, né, pelo visto. Será que a Kátia também não vai me atender? Será que ela também tá de pijama e não quer aparecer? Gente, eu também tô de pijama, só que embaixo, né? Aqui a gente, assim, faz um social, né? Fica bonito e tal. Olha, Ê, a eu tô Kátia descabelada. entrou! Tô descabelada, ó. Ah, tudo bem, É. gente. A ideia é essa mesma. Me conte do Humberto, por que que você detesta esse personagem? Então, assim, eu acho que muitas pessoas demoraram muito tempo para perceberem as agressões masculinas do dia a dia, né? E eu lembro que quando eu li Lolita pela primeira vez, depois eu vi o filme e tal, né? Eu lembro que a cena, ou né, a parte da descrição do livro, em que no dia que a mãe morre, ele força uma relação sexual, eu lembro que aquilo me deixou assim, cara, mas é muito inescrupuloso um sujeito Te desse, deixou assim, eu lembro, transtornada. eu falei assim, filha da mãe, desgraçado, cachorro, Você lembra com quantos né? anos você leu? Aí eu li muito nova. Eu Era lembro que eu li novinha? Porque é um livro que choca, né, quando a pesado, gente lê é um nova. livro pesado. Então, mas eu tenho uma história de ter lido alguns livros pesados meio nova, assim, tipo Christiane F. Eu li Eu muito também. novo, li muito novo. Eu acho que eu não deixaria minha filha ler. Ai, gente, eu também não. Eu fico pensando se eu deixaria minha filha ler, né? Uma filha que eu tivesse, talvez, porque a Cristiane F., eu lembro que eu fiquei tão chocada que eu pensei assim, eu nunca
vou usar droga na minha vida. Então, assim, eu fiquei tão chocada a esse ponto e que realmente isso aconteceu, né? Então, É, eu nunca usei, porque eu acho que aquele é. livro lá, várias outras coisas depois, né? Quando eu cresci, me deram a ideia de por que que eu não uso, não usei, assim por diante. Mas lá atrás eu lembro que ela me deixou assim, assustadérrima, né? Então, e eu Eu acho que lembro, Lolita é um livro pesado também para ler é, nova por causa disso, né? então, é isso, assim, para mim, eu lembro que tanto o Christiane F. quanto o Lolita, quando eu li, eu fiquei tipo, sabe quando você fica a semana inteira, assim, que parece que você só tem uma coisa na sua cabeça, assim, tipo, você Fica só, reverberando. só fica reverberando aquilo, assim, eu acho que eu fiquei bastante impressionada, assim, acho que por isso que eu lembrei nesse momento quando você falou de personagens que eu odeio, eu tenho uma fila de personagens que eu odeio, né, Eu também. Mas mas tem uns esse que eu estão lembro no que me topo, né? marcou, esse me marcou muito, assim. Por exemplo, eu não consigo odiar o Brás Cubas, né? Embora ele seja esse fracassado que se menciona e meio arrogante e tal, né? Eu não chego a odiar ele, assim, porque eu acho que ele é um pouco fruto do meio, né? É. Ele é um pouco fruto do meio, assim, então, Que era a lógica do próprio realismo, né? Você é o que então, o meio te impõe, né? Essa era a isso, ideia. Então, é. olhando por esse lado, é meio forte odiar o Brás Cubas mesmo. Ah, é que eu acho ele, É, assim, tão fracassado. Mas é verdade, quando a gente olha esses outros personagens, né? Personagens pedófilos, como esse da Lolita, né? A própria Juliana, do Primo Basílio, que é, meu Deus, né? Uma do mal total. é Então, eu pessoa acho que que escolhe ser mal, né? Porque assim, isso. babacas a gente tem aos montões aí, né? Em qualquer classe, em qualquer gênero, em qualquer raça, né? A Uhum, gente tem uhum. babacas aos montões, assim. Mas quando o sujeito escolhe ser mal, né? É. Acho que Quando ele incomoda mais, escolhe assim. fazer maldade, é verdade, verdade. Adorei que você entrou, adorei que você estava aqui assistindo. Às vezes você não consegue Descabelado. estar em aula, né? É que você faz sexta-feira à noite que eu dou aula, caramba. Então agora deu certo. Agora a gente vai ter live segunda, quarta e sexta. Legal. Beleza. Bacana. Obrigada. Brigadão, Kátia. Beijo. Tchau. Tchau. Gente, deixa eu ler aqui umas mensagens. É um homem num relacionamento. Ah, tá. Então a gente tava falando, né? O Alfonso disse que estava sem fone para fazer direito, que eu tinha pedido para ele entrar para falar do Bentinho. Mas basicamente, né? Ele diz, simplificando, é um homem num relacionamento abusivo, um macho escroto, né? E aí a Kátia entrou aqui para falar o cara do Lolita, é um pedófilo odioso, exatamente. E o Afonso também falou um personagem que ele odeia, que é do Bukowski, do livro Cartas na Rua. Eu acho que eu não sei quem é. Talvez a Aline saiba porque ela lê Bukowski mais do que eu. Ai, que saudade, deusas, querida. Tá, aí a Aline perguntou por que que Christiane F. é um livro que ficou famoso. Ai, ele foi escrito na década de 80, será? Agora eu preciso olhar quando que o Christiane F. foi publicado. Enquanto eu vou falando, eu vou procurando aqui. O Christiane F., ele é um relato real, né, da Cristiane, dessa menina, que com 13 anos já estava drogada, prostituída, na rua, enfim. E é um livro muito, muito forte. Eu acho até. Eu não sei como que eu li esse livro, eu não sei como que ele chegou nas minhas mãos. Eu devo ter lido escondida. Acho que minha mãe tá aí, ela não sabe, mas eu acho que eu li esse livro escondida, porque era um livro muito forte. Eu não lembro se minha irmã também leu. Enfim. E esse livro, ela conta em detalhes essa vida dela. Ela conta em detalhes quando ela começa a se drogar, quando ela começa a se prostituir para ter droga. E isso tudo assim, ela tem 11, 12, 13 anos. E é verdade, é uma história verdadeira. Então, quando ele começa a ser lido pelas pessoas, pelas adolescentes principalmente, o livro foi censurado, em alguns lugares ele foi proibido. Por isso que ele é um livro que ficou famoso. E faz pouco tempo, essa Christiane F. ainda está viva, o que é uma coisa impressionante, gente, depois que você termina de ler o livro dela lá de adolescente. E ela escreveu é,
ela escreveu um outro livro. Eu, Cristiane F. hoje, uma coisa assim, que daí ela conta tudo que ela passou, tal. Esse outro eu não li. Mas é um livro, ela é alemã, né? Essa Cristiane F. vivia com a família em Berlim. Ela tinha um pai abusivo, a mãe, um lar bem complicado, enfim. E aí ela acabou encontrando atenção em festas, drogas, e aí começa a vida dela, assim. Ou seja, é uma tragédia completa. Só para vocês terem ideia, né? Aos 10 anos ela já ia para todos os cantos da cidade sozinha, encontrou um grupo de amigos que a levou para o mau caminho, né? Então ela começou a beber, ela começou a se drogar, enfim. É bem triste a história dela, assim. Eu até fiquei surpresa quando ela ressurgiu com um livro, hoje já adulta, né? Ela devia ter uma idade, ela deve ter uma idade muito parecida com a minha, assim. Ela deve ser um pouco mais velha, talvez ela esteja perto dos 50 anos, tal. Porque eu era muito jovem quando ela teoricamente escreveu o livro que ela tinha 13, né? Então, é um livro muito, muito triste. Então, esse livro que a gente tá falando é Christiane F., mas não tem nada a ver, eu não odeio ela, coitada, né? Deixa eu ver o que mais. Drogada e prostituída, exatamente. Foi por causa da escola, no mínimo. Não sei. Ó, a minha mãe aqui, ó, tava aqui, gente. Ela soube que eu li esse livro escondido. Eu não sei se eu li esse livro escondido ou não, mas que é um livro meio estranho para uma adolescente ler, apesar de que para mim fez muito sentido, assim, porque eu fiquei muito, muito assustada de usar drogas para o resto da minha vida. Então, para mim deve ter funcionado, né? Eu fico pensando que às vezes esse é um livro que cria curiosidade, entendeu? É aquele livro assim que você olha e fala assim, nossa, olha a vida dela, nossa, será que é assim mesmo? E daí às vezes a pessoa vai atrás disso, assim. Acho que o livro pode ser visto dessa forma. Eu não vi assim, mas, né, pode acontecer. Muito bem. E quem que vai entrar para falar do Bentinho? Ah, temos uma história semelhante no Brasil real, Esmeralda, porque não danceia nos 2000. Eu tenho esse livro aqui, Vanessa, comecei a ler, mas não terminei. Mas é um livro bem triste, né? Mas dá realmente para pensar ao contrário. Dá sim, dá, porque cria curiosidade, né? Principalmente se a gente vai para adolescente, né? Adolescente tem curiosidade com essas coisas bizarras, assim. Aline, venha falar mal do Bentinho comigo. Ah, eu já te chamei e você não quis. Ou você agora já se preparou? Ah, agora então você tirou um pijama e tal. Coloquei um moletom velho. Então, nós vamos, né, praticamente quase encerrar essa live falando mal do Bentinho, né? Como não poderíamos, né? Como deixar Bentinho de lado, Como né, minha deixar gente? Bentinho? Ah, minha Por que gente, que o você odeia tanto o Bentinho. Bentinho? Ah, eu dei o Bentinho porque ele precisa de terapia, né? A primeira coisa que ele tinha que fazer é atrás da terapia, do tratamento psicológico, né? Porque ele tem que parar, Forte. ele Ele é precisa de tratamento paranoico. psicológico e remédio. E remédio, tudo, psiquiátrico também, Aham, porque ele tem um aham. problema seríssimo, ele é paranoico. Ele é O, ben, paranoico, ele é o psicótico. Bentinho, o Bentinho, ele acha que ele é importante demais, né? Ele tem uma autoestima, assim, ele é tão Porra, eu queria importante ter que um o por cento da autoestima um dele. por cento, 1%. O, Quem o, não o, precisa de o, tratamento? Exatamente, só que a gente vai atrás. Só que a todo gente mundo, faz. né? É bem isso, todo mundo precisa de tratamento. Que diga a Vanessa, que tá aí, que é psicóloga também. Todo mundo Aí, precisa de tratamento. faz o merchan aí, Vanessa. Aí, o que que acontece? O Bentinho, Ó, o Rafael, que entrou, também é psicólogo. Também dá pra fazer um merchan. Aí, gente, vamos fazer uma terapia Todo mundo precisa de coletiva tratamento. com os odiadores do Bentinho. Isso vai ser a nossa terapia de grupo, odiadores do Isso. Bentinho. Como Sabe o que seria lidar? legal? Escrever um livro sobre como seria um tratamento psicológico com o Bentinho. Aí, ó, ô psicólogos, ajuda nós. Gente, ai que ótimo! Ia ser bom. Bentinho pós-terapia, né? Isso. O Bentinho é o seguinte, ele acha que que ele é tão importante que a vida de todo mundo, todos os acontecimentos do Brasil e do Em mundo, torno do umbigo quiçá do dele. universo, não, porque veja bem, é óbvio, né? É de um pressuposto dele ali, né?
Mas assim, é uma relação de posse com a Capitu. O psicólogo iria surtar. O psicólogo ia precisar de psicólogo, né? A Tá Vanessa diz que atendendo. passa para o Rafael Bentinho, que é, ó, cliente que ela não quer. Eu não tô Mas sem o agenda, Bentinho, sabe Bentinho. o que que eu Não vai acho? dar. Não, hoje eu tô com a agenda cheia, né? Eu não Hum. atendo Bento. Não atendo pessoas chamadas Bento Santiago. Na verdade, o Bentinho é engraçado, né? Porque no começo do livro, você pega um amor nele, assim, que você acha ele fofo, né? Você pensa assim, ah, olha que bonitinho, ele faz tudo pra Capitu, ai, que amor bonitinho, tal. Não, Aí ele vai inocente. lá, inocente, daí ele vai lá, ele atende a mãe, né? Se a gente for parar pra pensar, ele não se rebela, é, de ter que ir pro seminário, ele fica meio indignado, tal, mas não é, né? Ele não se, ele vai pro seminário, ele quase, né, vira padre, assim por diante. Então, assim, ele vai te conquistando, até porque, né, faz toda a diferença a narrativa ser em primeira Do pessoa, Machado. né, E sob a do perspectiva Machado, do jeito que ele dele escreve, né? e do Machado, né? Então, aí você vai gostando, tal. Só que daí, gente, ele volta psicótico, né? Nossa, ele volta totalmente psicopata. E aí a gente não entende, né, da onde que ele vai tirando aquelas coisas absurdas, né? Claro que aqui, gente, é super importante pensar o seguinte, né? Uma das nossas lives desse mês, Olha lá, o Bentinho tem diagnóstico. transtorno borderline. Muito bom. Na verdade, gente, uma das nossas lives desse mês é grandes dilemas da literatura. E claro que um dos dilemas vai ser: Capitu traiu o Bentinho ou não? Né? E aí, claro que aqui nós estamos já falando sobre uma perspectiva já fechada, né? Sobre uma. Já julgamos, né? Não. E ele é psicopata total, relacionamento abusivo, como eles tinham colocado lá, né? Mas ele é um personagem. Eu não sei, eu não consigo odiar ele. Eu não consigo odiar. Eu fico com. Às vezes eu fico com bastante raiva, às vezes eu fico com dó, às vezes eu fico querendo matar, mas não odeio. Não, né? Sacanagem. Quero matar, mas não odeio. Ai, ai. O Bentinho para você é o Brás Cubas para mim, né? Porque o Brás Cubas, É, eu relevo as coisas do Brás Cubas. Às vezes me dá um ranço, assim, um ginge, né? um Mas ginge. essa palavra eu adotei, vou colocar no meu Nossa, eu também, vocabulário muito. agora. Muito boa. Achei ótima. Mas Muito legal. o Bentinho não, o Bentinho eu fico estressada. Só de pensar no Bentinho me estresso. Já tô estressada. Essa live não tá fazendo bem pra você hoje. Não, não, tô triste Já de ter vai que falar sair do pensando, Bentinho. meu Deus, Bentinho, insuportável. É, que raiva desse maldito. Muito bom. Deixa eu ver o que mais que colocaram do Bentinho aqui. Ah, todos os personagens dos. Não foi do Bentinho, mas deixa eu ver. Todos os personagens dos livros do Chuck Palahniuk são completamente odiáveis. Meu Deus do céu. Gente, vocês já leram esse autor? Já leu, Aline? Chuck Não, nunca Palahniuk? li. Não. Gente, ele é assim transtornado. Esse escritor é transtornado. Então pensa os personagens que ele cria. Nossa, eu vou falar de algum livro dele, hein? Algum dia. Fale de Gostei. três, já indique três, faça uma Já live vou dele. indicar três, assim, acho que é bem legal. Então, todos os personagens são completamente odiáveis, são mesmo, verdade. Quem não precisa de tratamento, né? A gente tinha falado. Aí passa para o Rafael Bentinho, o psicólogo ia surtar. O Bentinho ia de psicólogo em psicólogo, ia ter que ir de psicólogo em psicólogo, porque nenhum deles tem capacidade de atender. Ele tem transtorno borderline, por isso é borderline. Eles despertam uma mistura de ódio e pena. Ó, a Aí, ó. explicação técnica. Pronto. Tem que fazer um Então, seminário com psicólogos discutindo eu Bentinho. acho. Eu Mas, acho personagens que precisam ir para terapia. pois é, pois é. Eu queria falar de um outro personagem que eu odeio, que é um livro que eu já falei aqui em outras vezes, que é A Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Ah, Zafón, ah. que é o Fumero, né? Eu acho que é Javier o primeiro nome. Javier Fumero. Ele é um cara da Ai, me lembra quem que ele polícia. é.
Ai, ele é Ele é um cara insuportável. insuportável, Ai, ranço. insuportável. Nossa, Ranço, bicho. ranço. E aí o livro é tão maravilhoso e você tá tão envolvido e tão apaixonado naquela coisa do romance do Daniel, do escritor, da livraria, de descobrir da onde que tá aquele livro, onde está o livro A Sombra do Vento, né? E aí aparece esse imbecil, né? Que nem Que tem, fica, nem tinha que estar mas por lá. quê? Mas por que que você tá aqui? Aham, Mas o que que você tá fazendo? aham. Gente, ele é insuportável, é verdade. É um que Insuportável. sempre tá com um capote, né? Eu lembro dessa descrição dele, Sempre, assim, que ele tá sempre, ele parece sempre. uma pessoa muito odiosa, assim, tipo, sempre com um Aham, capotão, eu tal. acho que ele gosta de ser malvado, né? Tipo, eu sou malvadão. É E aí aquilo que ele a Kátia aparece falou, nos né? outros, né? Ele é um personagem que escolhe ser mal. Isso, Ele não é assim exatamente. mal porque, né, Não é o o meio, ambiente né? fez ele mal, né? Não, ele é mal porque ele resolveu ser mal, né? Isso, ele Então, é afim, ele gosta de ser mal. E nossa, aí ele é eu insuportável detesto, mesmo. insuportável, péssimo, nossa. É, Tá ali tá ali na no top corrida, no 3. páreo ali com o nosso queridinho Bentinho. Bentinho das Bentinho das loucuras. Ai, gente, eu adorei, adorei você falar do Bentinho, eu adorei principalmente a análise psicológica da Vanessa. Aham, aham. Amei. Vai ter que ter live Vamos, aí da análise dos personagens. Por vai, favor, por favor, eu psicólogos, acho, façam isso. eu acho. Vamos lá, eu vou então ver se mais alguém quer conversar comigo. Adorei, Aline. Beijo. Continue por aí. É, alguém mais quer entrar para conversar comigo sobre um personagem que odeia? Eu odeio o protagonista de As Aventuras da Menina Amado Vargas Llosa, porque ele é muito bundão. Alfonso, você acredita que eu não consigo terminar esse livro? Eu não consigo andar com esse livro, eu não sei porquê. Ele tá no meu Kindle há muito tempo e eu acho o começo dele bom, eu acho o começo dele envolvente, mas quando eu vejo eu não vou para frente com esse livro. Você me indica que eu vá para frente? Ô Maurício, ouvindo aqui, que aula de vocês. Ô Maurício, tem algum personagem que você detesta, que você quer entrar aqui para conversar com a gente? Tainá, que entrou também, Rita, todo mundo que tá aí, não, ninguém mais quer falar. Ó, a gente tem uns minutinhos hoje ainda, hein? Por incrível que pareça. Ninguém mais quer entrar para falar de algum personagem que detesta? Você não gosta do Mário Vargas Llosa, Aline? Pois é, eu não consigo mesmo dar andamento para esse autor, não sei por quê. Mas, enfim, né? Pode ser que sejam momentos que eu peguei o livro e não rolou mesmo. E aí, gente, eu queria, já que ninguém mais vai entrar aqui para falar de um personagem odioso, porque eu acho que né, a gente encerrou muito bem com o Bentinho, queria falar um pouquinho sobre as lives de junho, né? Eu tinha falado na semana passada para vocês, então a gente já colocou nas redes as lives da semana que vem, já estão lá. Inclusive, uma delas é com o Fer, que está aí. Ele estava, pelo menos, aí assistindo. Vamos ver se ele ainda está. Não, acho que ele teve que sair, porque é um horário que ele tem que atender cliente, enfim. E vai ter a gente já tem as 3 lives da semana que vem. Na sexta-feira, a nossa live é sobre livros-reportagem. Então, foi uma live que foi indicada, né, pela Evelyn, especialmente, né, que senti falta dela hoje, enfim. Mas a gente vai falar de livro-reportagem e daí sim de histórias reais, né? Não só histórias ficcionais baseadas em histórias reais, como a gente já falou em outra live, mas a gente vai falar sobre histórias reais. Então, para mim vai ser muito difícil escolher só 3, né? Porque é muito complicado. Deixa eu ver, personagem harmonizado não cria conflito, e sem conflito não tem história. Deixa o personagem ser pancado em paz. Com certeza, gente. O que seria do Dom Casmurro se não fosse o Bendinho lunático, né? Não seria nada, né? A história realmente precisa mesmo de um... Alfonso, legal. Vou te chamar então para você finalizar aí a nossa live com um personagem do Palahniuk. Vou te chamar. Que eu acho que a gente... Os jornalistas vão pirar mesmo. Vai ser bem difícil achar 3 livros-reportagens só para a semana que vem. Olá, tudo bom? Olá, beleza? Beleza, e você? Não tá dando retorno meu áudio? Não, eu estou ouvindo bem.
Você Tá, só tá meio ok. atrasado, mas tá tranquilo. Eu tô ouvindo bem. Me conte Beleza. qual personagem que você odeia do Palahniuk. Tem um livro dele, eu não tô lembrando o nome dele agora, mas é um livro sobre um cara que sequestra um avião. Hum. Ai, que Vai desgraça, não vou falando que eu lembrar o vou ver nome. se eu lembro o livro. Vai falando que eu vou procurando aqui. Mas é sobre um rapaz que sequestra um avião Uhum. e, enfim, a gente começa o livro. É que assim, tem que, como tudo, como toda obra do Palahniuk, que a gente tem que é muito, só o contexto já é muita coisa, né? É verdade. Enfim, daí esse cara é assim, é um maluco que ele ele era faxineiro, né, que limpava casas e limpava sangue de casa, essas coisas assim, sabe? Limpava cena de crime e recebia muito bem para isso. Os E, personagens do Palahniuk nunca podem ser simples, né? Não é só uma pessoa que não, limpa a casa. Não. É uma não, pessoa que limpa a ele cena limpava. de crime. E daí do livro é bem impressionante que o Palahniuk sempre, Ele é extremamente descritivo. ele descreve e ensina como tirar mancha de sangue de vários jeitos possíveis, né? É uma maluquice. O E daí um dia, sobrevivente, a Estela falou que isso, deve ser. Isso. isso mesmo. Muito bem, Valeu, Estela, obrigada. obrigado, amor. É, enfim, nesse livro, esse rapaz aí, ele acaba recebendo, sem querer, acontece que o jornal publica o número de telefone da casa dele como o número do Disque Suicídio, né? E aí ele começa a receber ligações de pessoas que estão querendo ligar com o CVV, o Centro de Valorização da Vida, né? E ele vai perdendo a cabeça e vai mandando as pessoas se matarem mesmo. Isso é só o começo do livro, acho que são os primeiros 2 capítulos ou coisa do gênero. E nessa ele conhece uma menina que diz que tem poderes psíquicos, e aí ele entra numa pira, no meio do livro ele vira até pastor evangélico, é, neopentecostal, e no final, que é a prática do começo do livro, o livro começa com ele falando, o livro é ele falando com a caixa preta do avião, que ele está prestes a bater no chão, e é muito curioso o caminho que leva ele até, né, cair com o avião. Esse livro teve até fazer o avião cair, né? Esse livro ele foi muito polêmico na época porque foi o primeiro livro que o Chuck Palahniuk escreveu. Foi o primeiro livro que ele escreveu, mas ele não foi publicado por causa do atentado do 11 de setembro, que aconteceu logo em seguida a ele ter escrito esse livro aí. E é uma maluquice. E o personagem Que doido! é completamente odioso. Você vai ficando com raiva dele o livro inteiro, porque tipo assim, só que no fim das contas, eu acho que eu não tenho tanta raiva dele, mais pena, assim, sabe? Como acontece com muitos personagens odiosos, né? Que, como a Vanessa explicou pra gente, é a tal da síndrome de borderline. Que daí você fica com pena e fica com ódio. Gente, eu também, ó. Exatamente. A Aline já falou que preciso ler esse livro. A Vanessa falou, gente, já quero ler isso. Eu também. Fiquei louca para ler. O Palahniuk, gente, é o autor do Clube da Luta, né? Que é o livro mais famoso dele, né? Então, a gente já pode ter É, uma ideia do que nos espera, né? sobre o Clube da Luta tem toda uma discussão filosófica sobre como ele influenciou a masculinidade atual e essa neomasculinidade agora que tem esses malucos incel, migtal, não sei o quê. E Uhum. como esse livro teve um peso danoso assim na cultura dos homens assim. Então ele, apesar de ser É. um livro problemático, eu acho que ele ainda vale a pena ser lido, até porque o livro ele é bem mais sexualizado do que o próprio filme, né? Só você lembrar o Tyler Durden, que é o Brad Pitt no filme, né? Uhum. Ele aparece pela primeira vez no filme dentro de um avião, né? Ele encontra ele no avião, mas na praia é uma cena bem sugestiva. Ele está nu, sentado em cima de um tronco gigante, de um tronco gigante, não sei o quê. O Palahniuk ele estava zoando. É isso que eu acho mais interessante. O Palahniuk ele estava zoando a masculinidade frágil que precisa se autoafirmar através da violência, né? Mas muita gente entendeu errado o que ele estava falando, né? É porque é E, difícil as pessoas entenderem ironia, né? Ironia é um é, troço muito difícil. Assim, hoje eu uhum, acho que é pior ainda, inclusive. Então, uhum. essa lógica de você entender que o autor está sendo irônico, né? Entender que ele está querendo te passar uma lição que é diferente daquela, né? Que o resto entendeu, não é fácil Se eu, mesmo.
Se eu puder, eu posso indicar mais um só desse mesmo Claro que autor? pode. Deixa eu ver aqui. Ó, vai que tá quase, estão quase cortando a gente. Tá, beleza. O livro chama Clímax, desse mesmo autor. Conta a Aham. história de uma advogada, que é uma paródia de 50 Tons de Cinza, certo? Mas, enfim, conta a história dessa advogada que conhece o cara lá, o multimilionário, que chama ela para aventuras sexuais muito malucas. E acontece que esse multimilionário, na verdade, está criando um brinquedo sexual para as mulheres que vai substituir os homens. E o mundo entra Gente, num caos apocalíptico, porque as mulheres não querem mais fazer sexo com homens, mas só com o brinquedo sexual supremo que esse cara criou. O final é fabuloso. É um livro que você vai lendo e dando risada o livro inteiro. O livro inteiro, muito clímax. engraçado. Então, um é Clímax, clímax e o outro é o sobrevivente. o Porque eu sempre sobrevivente. coloco, depois da live, eu coloco os livros que a gente indicou durante a live. Uhum. Vou colocar esses dois. Gente, vão entrar na minha lista. Agora eu entendo vocês Muito bom. desesperados quando vocês veem a live, porque eu acabo falando aqui só de livro que eu li, né? Aí todo mundo sai desesperado. Ai, meu Deus, mais livro para minha lista. Agora eu já tô desesperado também, porque já tem mais dois. Muito Quando que é a bom. próxima? A próxima é sexta-feira. Sexta-feira é sobre livros-reportagem. Adorei que você Beleza. entrou. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Valeu. Obrigado. Valeu pela Tchau, tchau. indicação. Gente, eu vou ter que finalizar porque eu acho que nós estamos chegando perto do fim. E vocês sabem, né, que o Instagram corta completamente a gente. Deixa eu ver se já quero ler isso. O Maurício diz que odeia, tem pena da Mildred, que é a esposa do Guy no Fahrenheit 451. Ai, gente, ele é muito mala, né, a Mildred. Ai, não entende nada. E é uma CDF com aquela história de queimar livro. Eu tenho um pouco de raiva dela também. Não chega a odiar, assim, mas eu não tenho pena dela, não. Mas eu tenho um pouco de raiva dela, porque ela não entende, né? Que o marido despertou pro absurdo que é ele ter que queimar livro, né? Ai, sei lá, tem tanto personagem. Gente, amei conversar com vocês, adorei as indicações, adorei a ideia de tratamento psicológico para o Bentinho. Adorei o diagnóstico do Bentinho, foi excelente. E sexta-feira, às 8 horas, a gente vai falar sobre livros-reportagem. Como eu sei que tem muita gente que assiste a live que também é jornalista e que já leu bastante livro-reportagem, entre na sexta-feira para conversar comigo, para falar dos seus livros-reportagem favoritos. Eu vou tentar escolher 3, vamos ver se eu não vou me empolgar, né? Mas eu espero vocês na sexta, então, às 20 horas, para a gente falar sobre histórias reais narradas em livros-reportagem, tá bom? Obrigada, gente, por todo mundo que assistiu, por todo mundo que entrou para conversar comigo, foi ótimo. Beijão e fiquem atentos a quem vocês odeiam, hein, gente? Beijos!